Então, vamos lá, né, pessoal? Boa tarde. Hora da gente começar mais um encontro. Só ajeitando as coisas aqui. Seguindo, então, nossos encontros de leitura aberta, esse momento que eu abro um momento de estudo. Não sei como vocês se organizam para estudar, mas a gente sabe que o estudo teórico é um dos elementos do nosso tripé de formação contínua. E muitas vezes ele fica para depois. Vou estudar a hora que tiver um tempinho entre um paciente e outro. E aí o atendimento atrasa, ou, enfim, a gente vai fazer outra coisa, vai fazer uma anotação, e aí esse tempinho de estudar nunca acontece. Então, uma estratégia interessante e que eu deixo como recomendação, sugestão, claro, nenhuma obrigatoriedade, mas eu gosto de compartilhar aquilo que funciona para mim, para quem sabe, ajude vocês a se organizarem para encontrar aquilo que funciona para vocês também. E no tocante a essa questão dos estudos, uma coisa que funciona para mim é ter horários específicos para estudar. Eu fazer desses horários um horário de compromisso, seja sozinho, ou seja se eu estiver fazendo uma leitura em grupo. E esses são horários considerados como um compromisso, tal como qualquer paciente que eu for atender, ou qualquer supervisão que eu for dar, ou qualquer grupo de estudo que eu for conduzir. A gente também precisa ter compromisso com a gente, com nós mesmos. Tão mais fácil se comprometer com o outro, né? E aí o que eu faço, como eu estou dizendo, para organizar meus estudos, é ter esses horários específicos e fazê-los acontecer. Marcar na agenda mesmo. Não importa se tua agenda é de papel, como a minha, se tua agenda é no computador, se é no Google, enfim. O importante é que você considere aquele horário de estudo, o horário de compromisso. Então, tenho alguns horários de estudo ao longo da semana, que são estudos que eu faço, que eu chamo de pessoais, ou seja, estudos que eu estou estudando, sem ser para um grupo, encontro, sem ser para dar uma aula, alguma coisa do tipo, né? Tenho esses horários, tenho algumas flexibilidades na agenda, que eu deixo como horário livre, e algumas dessas vezes eu acabo estudando também, mas eu não deixo só por conta desses horários livres, porque às vezes são horários que eu quero ler outras coisas, eu quero ler literatura, assistir uma série, enfim. E tem os horários também de estudo em grupo. São textos específicos que quem está conduzindo aquele grupo, da mesma forma que eu conduzo na comunidade, eu escolho textos para estudar lá com o pessoal, tem outros grupos que eu participo, que é o pessoal traz textos, enfim, e a gente vai estudando junto. Então, em resumo, tem horário para estudar. Esse horário aqui de quinta-feira, às 15h, é um momento de estudo pessoal. E aí eu estou abrindo e compartilhando esse momento com vocês, para incentivar quem quiser estudar. Seja ao vivo ou seja pela gravação. Por enquanto, estou deixando a gravação. Vamos ver até se eu vou continuar mantendo aí essa questão da gravação, tá? Muito bem. Dado aí essa introdução, essa dica de estudo, enfim, vamos voltar então para a leitura, interpretação dos sonhos. Estamos na página 147, para quem tiver essa edição da Imago igual a minha, que é uma edição de 1996, volume 4. Na Companhia das Letras, por volta da página 140, eu não tenho essa edição, então eu faço uma anotação com base no livro que uma colega compartilhou, para ajudar quem tem essa versão a encontrar. E no PDF que está no nosso grupo do WhatsApp, para quem está no grupo, está na página 86, beleza? A gente começou o capítulo 2. E esse capítulo é onde Freud traz o primeiro sonho, que é o sonho da injeção de ímã. Um sonho que, como disse anteriormente, é um sonho que funda a psicanálise, é um sonho muito importante. É um sonho de 1895, ou seja, ainda estava no período pré-psicanalítico, mas o Freud analisou durante um tempo, ele estudou esse sonho que ele teve com essa paciente dele,
e traz aí, quando ele publica em 1900, a interpretação dos sonhos. E é um sonho onde a gente pode ver todo o trabalho que tem, onírico, em relação a elementos, pessoas, acontecimentos e palavras. Nós já lemos o sonho, nós já lemos o preâmbulo do sonho, e agora a gente está lendo a análise. Pode estar analisando de forma bem detalhista, tá bom? Então, vamos seguir aí na análise. Meu amigo Otto estava agora de pé ao lado da paciente, que é a Irma. Isso aqui vocês vão ver que em negrito estão as falas do Freud, do sonho que ele teve, ele já trouxe, e a análise dele está em texto normal. Eu falei negrito, se eu estiver falando negrito, está em itálico, na verdade, tá bom? O que está em itálico nessa passagem que a gente está lendo é aquilo que o Freud narra do sonho, e depois o que está ali em texto normal é a análise do Freud. Meu amigo Otto estava agora de pé ao lado da paciente, e meu amigo Leopold a examinava e indicava que havia uma área surda bem abaixo, à esquerda. Meu amigo Leopold era também médico e parente de Otto. Como ambos se haviam especializado no mesmo ramo da medicina, era seu destino competirem um com o outro, e frequentemente se traçava comparação entre eles. Ambos haviam trabalhado como meus assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava o departamento de neurologia para pacientes externos no hospital infantil. Cenas como a representada no sonho muitas vezes ocorreram ali. Enquanto eu discutia o diagnóstico de um caso com o Otto, Leopold examinava a criança mais uma vez e fazia alguma contribuição inesperada para a nossa decisão. A diferença entre o caráter de ambos era como a existente entre Meirinho Brasic e seu amigo Cal, um personagem de um romance. Um se destacava por sua rapidez, ao passo que o outro era lento, porém seguro. Se no sonho estabelecia um contraste entre Otto e o prudente, aliás, Leopold, evidentemente o fazia em favor do segundo, né, o mais prudente. A comparação era semelhante à que eu fazia entre minha desobediente paciente Irma e sua amiga, que eu considerava mais sensata do que ela. Eu considerava a amiga da Irma mais sensata que a Irma que foi paciente do Freud. Percebi, então, outra das linhas ao longo das quais se ramificava a cadeia de pensamentos no sonho, da criança doente para o hospital infantil. A área surda bem abaixo à esquerda parecia-me coincidir em todos os detalhes com o caso específico em que Leopold me impressionara por sua meticulosidade. Tive também uma ideia vaga sobre algo da ordem de uma afecção metastática, mas isso também pode ter sido uma referência à paciente que eu gostaria de ter em lugar de Irma. Até onde pudera julgar, ela havia produzido uma imitação de tuberculose. Uma parte da pele do ombro esquerdo estava infiltrada. Vi imediatamente que isso era o reumatismo em meu próprio ombro, que observo invariavelmente quando fico acordado até outras horas da noite. Além disso, as palavras do sonho eram muito ambíguas. Notei isso tal como ele. Ou seja, notei-o em meu próprio corpo. Impressionou-me também o enunciado em comum. Uma parte da pele estava infiltrada. Estamos habituados a falar em infiltração póstero superior esquerda, o que se referia ao pulmão, e, portanto, mais uma vez, à tuberculose, apesar de seu vestido. Isso, de qualquer modo, fora apenas uma interpolação. Naturalmente, costumávamos examinar as crianças no hospital despidas. E isso seria um contraste com a maneira como as pacientes adultas têm de ser examinadas. Lembrei que se dizia de um famoso clínico que eles jamais fizeram um exame físico de seus pacientes, a não ser através das roupas. Não consegui ver nada além disso, e, francamente, não senti nenhum desejo de penetrar mais a fundo nesse ponto. O doutor M. disse: é uma infecção, mas não tem importância. Sobreviverá uma disenteria e a toxina será eliminada. A princípio, isso me pareceu ridículo. Não obstante, como todo o resto, tinha de ser analisado com cuidado.
Então, Freud, assim, não deixava passar nada do sonho, ele não deixava uma coisa que parecia boba de lado. Ele analisava com muito critério os sonhos. Quando passei a investigar mais de perto, parecia-me ter uma espécie de sentido, apesar de tudo. O que descobri na paciente foi uma difterite local. Lembrei-me de uma discussão na época da doença de minha filha, sobre difterite e difteria, sendo esta a infecção geral que decorre da difterite local. Leopold indicara a presença de uma infecção geral dessa natureza, a partir da existência de uma área surda, que assim poderia ser considerada como um foto metastático. Eu parecia pensar, é verdade, que essas metástases de fato não ocorrem com a difteria. Aquilo me fazia pensar anti-empiemia. Não tem importância, isso foi dito como consolo. Parecia ajustar-se da seguinte forma no conteúdo da parte procedente do sonho, fora que as dores de minha paciente eram decorrentes de uma grave infecção orgânica. Tive a sensação de que, dessa maneira, eu estava apenas tentando desviar a culpa de mim mesmo. O tratamento psicológico não podia ser responsabilizado pela persistência de dores diftericas. Não obstante, experimentei uma sensação de constrangimento por ter inventado uma moléstia tão grave para Irma, apenas para me inocentar. Parecia cruel demais. Assim, precisava de uma certeza de que no fim tudo ficaria bem. Me pareceu que colocar as palavras de consolo precisamente na boca do Dr. M não fora mais tolo. Assim sendo, porém, eu estava adotando uma atitude superior em relação ao sonho, e isso, por si só, exigia explicação. E por que o consolo era tão disparatado? Desenteria. Parecia haver alguma ideia teórica remota de que o material mórbido pode ser eliminado pelos intestinos. Seria possível que eu estivesse tentando zombar do espírito fértil do Dr. N na produção de explicações artificiais e no estabelecimento de ligações patológicas inesperadas? Ocorreu-me, então, outra coisa relacionada com a disenteria. Alguns meses antes, eu aceitara o caso de um rapaz com extremas dificuldades associadas à defecação, que fora tratado por outros médicos como um caso de anemia acompanhada de desnutrição. Eu havia identificado o caso como histeria, mas não me sentiria disposto a tentar nele meu tratamento psicoterápico e o mandara fazer uma viagem marítima. Alguns dias antes, recebera dele uma carta desesperadora, enviada do Egito, dizendo que ele tivera um novo ataque e que o médico declarara tratar-se de desinteria. Suspeitei que o diagnóstico fosse um erro, por parte de um clínico inexperiente que se deixara enganar pela histeria. Mas não pude deixar de me recriminar por haver colocado meu paciente numa situação em que poderia ter contraído algum mal orgânico, além de seu distúrbio intestinal externo. Além disso, disenteria não sou muito diferente de difteria, palavra de mau agouro que não ocorreu no sonho. E aí no alemão, aqui na nota vai dizer que essas palavras são mais semelhantes no alemão do que no inglês. Sim, pensei comigo mesmo, devo ter zombado do Dr. M por meio do prognóstico consolador, sobreviverá uma disenteria, etc. Pois voltou a me ocorrer que, anos antes, ele próprio me contara uma história divertida de natureza semelhante sobre outro médico. O Dr. M fora convocado por ele para dar um parecer sobre um paciente gravemente enfermo, e se sentir obrigado a salientar em virtude da visão muito otimista assumida por seu colega, que encontrara albumina na urina do paciente. O outro, porém, não se dera absolutamente por achar. Não tem importância. Disseram, albumina logo será eliminada. Não pude mais sentir nenhuma dúvida, portanto, de que essa parte do sonho expressava desprezo pelos médicos que não conhecem a histeria. E como que para confirmar isso, outra ideia cruzou na mente. Será que o doutor M se apercebe de que os sintomas de sua paciente, a amiga de Irma, que dão margem ao fervor da tuberculose, também tem uma base histérica? Terá ele identificado essa histeria? Ou será que se deixou levar por ela? Mas qual poderia ser minha motivação para tratar tão mal esse meu amigo? A questão era muito simples. O doutor M concordava tão pouco com minha solução
quanto à própria Irma. Assim, nesse sonho, eu já me havia vingado de duas pessoas. De Irma, com as palavras: se você ainda sente dores, a culpa é toda sua. E do Dr. M, com o enunciado do consolo absurdo que pus em sua boca. Então, relembrando assim um pouco do sonho, né? A Irma foi paciente do Freud, e ela já não estava mais em atendimento, e ela tinha contato próximo ali com a família, e numa festa, no aniversário, se eu bem me recordo que a gente leu esses dias, da esposa do Freud, ele buscou ter notícias, né, um dos amigos dele, médico também, falou que a Irma estava doente, assim, né, e o Freud ficou pensando se isso poderia ser alguma coisa que ele não tratou direito. Ele ficou se questionando sobre aquilo. Então, ele tem todo um sonho com restos de urnas, com lembranças de outros momentos, e tudo isso vai, assim, se condensando, se deslocando, para formar determinados significados ali inconscientes. Chegam uns companheiros aqui. A gente até vai ver, né, capítulos específicos um pouco mais para frente da condensação e deslocamento, que são dois trabalhos aí, de duas formas que podem acontecer no sono. Então, muito desse sonho que o Freud teve foi para realizar um desejo ali, inconsciente, de se abster de ter alguma responsabilidade pela doença da Irma. Então, olha, toda uma construção para girar em torno aí desse elemento. Como que esse trabalho inconsciente no sonho é um trabalho assim, muito meticuloso. E aí vai trazendo coisas que a gente já tinha lido, assim, como as questões do inconsciente, as motivações do sonhador, a questão de restos diurnos, né, que a gente leu, da vida de vigília, enfim, várias coisas aí que se reúnem para formar o sonho. Então, por exemplo, uma coisa que eu penso aqui agora, sobre o sonho ser uma realização de desejo, sobre o sonho ser uma questão de um desejo aí do inconsciente. Até o próximo capítulo que a gente vai entrar chama isso, sonho é realização de desejo. E isso precisa ser decifrado, o Freud já vem falando. Tem uma mensagem cifrada ali. O Freud sonhar, por exemplo, que a Irma estava doente, não significa que ele quer que a Irma esteja de fato doente. Que ela fique e que continue doente. É um sonho para tentar realizar o desejo de que ele não tenha culpa pela doença da Irma. Então, o paciente sonha com isso, significa aquilo. Não é exatamente aquela mensagem tal como vem. O sonho não vem como mensagem clara e direta. Ele exige uma decifração. Sonho que eu pedi demissão do meu trabalho. Significa que eu quero ser demitido do meu trabalho? Pode ser, mas normalmente é uma coisa para além disso. Então, sonho que eu cortei relações com um determinado professor. Significa que eu não gosto do professor, que eu não quero ter aula com o professor? Não necessariamente. Talvez seja algo ali daquela relação que não está legal, que a gente possa ter o desejo de transmutar. Estou dando uns exemplos, eu acho que até meio bobos, talvez, assim, mas sobre essa didática mesmo. O que eu quero assim, enfatizar é que a realização do desejo ela não é expressa de forma clara no sonho. Até porque aquilo que a gente se recorda do sonho já passou pela barreira e pelo filtro da censura.
quando a gente vai interpretar, que a gente decifra onde que está esse conteúdo do desejo de emoções. Seguindo, então. Tivemos pronta consciência da origem da infecção. Esse conhecimento instantâneo no sonho foi notável, só que pouco antes não tínhamos tido nenhum conhecimento disso, pois a infecção só foi revelada por Leopold. Quando ela não estava se sentindo bem, meu amigo Otto lhe aplicara uma injeção. Otto efetivamente me contara que durante sua curta estada com a família de Irma, fora chamada a um hotel das medicações para aplicar uma injeção em alguém que de repente se sentira mal. Essas injeções me fizeram recordar mais uma vez meu infeliz amigo que se envenenara com cocaína. Eu o havia aconselhado a só usar a droga internamente, isto é, por via oral, enquanto a morfina era retirada. Mas ele, de imediato, se aplicara injeções de cocaína. E aqui a gente se refere ao efeito anestésico, analgésico, né, da cocaína, né, que é um opioide, tal como a morfina. Então, estudos em relação a isso levaram, né, contribuíram hoje, por exemplo, para a gente ter opioides que tratam assim, dores muito severas ou anestesias. Então, é nesse sentido aqui que a cocaína está sendo trazida no texto como uma questão, como um uso terapêutico. Um preparado de propilos, ácido propiônico. Como teria eu chegado a pensar nisso? Na noite anterior, antes de eu redigir o caso clínico e ter o sonho, minha mulher abriu uma garrafa de licor na qual aparecia a palavra ananas, que tem uma notável semelhança com o sobrenome da Irma, e que foi um presente de nosso amigo Otto, pois ele tem o hábito de dar presentes em todas as ocasiões possíveis. Seria de esperar, pensei comigo mesmo, que ele algum dia encontrasse uma esposa para curá-lo desse hábito. O licor exalava um cheiro tão acentuado de álcool amílico que me recusei a tocá-lo. Minha mulher sugeriu que dessemos a garrafa aos criados, mas eu, com prudência ainda maior, vetei a sugestão, acrescentando com espírito filantrópico que não havia necessidade de eles serem envenenados tampouco. O cheiro do álcool amílico, amil, né, e vamos lembrar do amil, propil, dessas relações de palavras que vão deslocando aí. Evidentemente, avivou em minha mente a lembrança de todas propil, metil, e assim por diante. Isso explicava o preparado propílico no sonho, né, que era a injeção lá. É verdade que efetuei uma substituição no processo. Sonhei com propilo depois de ter cheirado amilo, mas as substituições dessa natureza talvez sejam válidas na química orgânica. Trimetilamina. Vi a fórmula química dessa substância em meu sonho, o que testemunha um grande esforço por parte de minha memória. Tem uma nota aqui, eu passei por ela e não vi no texto, que o Freud acrescentou de novo, que nesse sentido o sonho não se revelou profético, mas foi num outro sentido, pois as dores gástricas não solucionadas de minha paciente, pelas quais eu estava tão aflito em não ser responsabilizado, mostraram-se precursoras de um grave distúrbio provocado por cálculos biliares. Então, voltando no texto, além disso, a fórmula estava em negrito, que se tivesse, como se tivesse havido um desejo de dar ênfase a alguma parte do contexto como algo de importância muito especial. Para que era, então, que minha atenção deveria ser assim dirigida pela trimetilamina? Para uma conversa com um outro amigo, que há muitos anos se familiarizara com todos os meus escritos, durante a fase em que eram gerados, tal como eu me familiarizara com os dele. Aqui está se referindo ao Fliss, né? Com quem o Freud trocou tantas cartas. O Fliss, para quem não lembra, era biólogo e o rinolaringologista em Berlim.
e, como a gente sabe, ele teve muita influência sobre o Freud nos anos anteriores, aí, imediatamente anteriores à publicação desse livro, assim, né? Toda aquela troca de cartas em que muito da teoria que a gente tem hoje da psicanálise já estava sendo construída ali naquela troca de cartas com o Fliss. Na época, ele me havia confiado algumas ideias sobre a questão da química dos processos sexuais e mencionar, entre outras coisas, acreditar que um dos produtos do metabolismo sexual era trimetilamina. Então, olha a questão sexual aparecendo no sonho aí também, né, por meio da trimetilamina. Isso que eu não sei se de fato procede essa questão aqui, tá? Da, da trimetilamina ser um dos produtos do metabolismo sexual, tá? Mas vamos considerar a época em que isso estava sendo escrito e a incidência disso aqui no sonho. Assim, essa substância me levava à sexualidade, fator ao qual eu atribuía máxima importância na origem dos distúrbios nervosos, cuja cura era o meu objetivo. Minha paciente Irma era uma jovem viúva. Se eu quisesse encontrar uma desculpa para o fracasso do meu tratamento em seu caso, aquilo a que melhor poderia recorrer era, sem dúvida, o fato de sua viuvez. Os amigos dela ficaram tão contentes em ver modificado. E de que modo, quão estranho, pensei comigo, um sonho como esse se concatena, né, que vai se juntando, né, essa cadeia lógica aí no sonho. A outra mulher que eu tinha como paciente em sonho, em lugar de Irma, era também uma jovem viúva. Comecei a imaginar por que a fórmula de trimetilamina teria sido tão destacada no sonho. Numerosos assuntos importantes convergiam para aquela única palavra. A trimetilamina era uma alusão não só ao fator imensamente poderoso da sexualidade, como também a uma pessoa cuja concordância eu recordava com prazer sempre que me sentia isolado em minhas opiniões. Com certeza, esse amigo, que desempenhou um papel tão relevante em minha vida, deveria reaparecer em outros pontos desses fluxos de pensamentos. Sim, pois ele tinha um conhecimento especial das consequências das afecções do nariz e de suas cavidades acessórias, e chamar a atenção do mundo científico para algumas notáveis relações entre os ossos tribunais e os órgãos sexuais femininos. Eu tomara providências para que Irma fosse examinada por ele, para ver se suas dores gástricas poderiam ser de origem nasal. Mas ele próprio sofria de rinite supurativa, o que me causava angústia. E houve, sem dúvida, uma alusão a isso na piemia que me ocorreu vagamente em relação às metástases do sonho. Aqui tem uma nota que diz que a análise dessa parte do sonho e mais extensamente desenvolvida adiante já foram utilizada por Freud como exemplo do mecanismo de deslocamento no texto do projeto para uma psicologia científica. E esse texto do projeto, ele foi escrito em 1895, né, antes desse aqui. Injeções como essas não deveriam ser aplicadas de forma tão impensada. Aqui uma acusação de reflexão era feita diretamente contra meu amigo O. Pareceu-me recordar ter pensado em qualquer coisa da mesma natureza naquela tarde, quando as palavras e a expressão dele pareceram demonstrar que estava tomando partido contra mim. Fora uma ideia mais ou menos assim: com que facilidade os pensamentos dele são influenciados, com que descaso ele tira conclusões apressadas. Independentemente disso, essa frase no sonho lembrou-me mais uma vez meu amigo morto, e com tanta pressa recorrer a injeções de cocaína. Como já tive a ocasião de dizer, eu nunca havia considerado a ideia de que a droga fosse ministrada por injeções. Notei também que, ao acusar Otto de reflexão no manuseio de substâncias químicas, eu estava mais uma vez aludindo à história da infeliz Matilde, que dera margem a uma acusação contra mim. Aqui eu estava evidentemente reunindo exemplos de minha conscienciosidade, mas também do inverso. E provavelmente a seringa não estava limpa. Essa era mais uma acusação contra Otto, porém derivada de uma fonte diferente.
Ocorre que, na véspera, eu encontrara por acaso o filho de uma velhinha de 82 anos, em que eu tinha de aplicar uma injeção de morfina 2 vezes ao dia. No momento, ela se encontrava no campo e disse que meu filho estava sofrendo de flebite. Eu logo pensara que deveria ser uma infiltração provocada por uma seringa suja. Orgulhava-me do fato de, em 2 anos, não haver causado uma única infiltração. Empenhava-me constantemente em me certificar de que a seringa estava limpa. Em suma, eu era consciencioso. A flebite remeteu-me mais uma vez à minha mulher, que sofrera de trombose durante uma das vezes em que estava grávida, e então me vieram à lembrança 3 situações semelhantes, envolvendo minha esposa, irmã e a falecida Matilde. A identidade dessas situações, evidentemente, me permitiram no sonho substituir as 3 figuras entre si. Então, tá vendo que aqui tem essa outra informação que aparece, assim. E como, a qual pessoa ele estava se referindo no sonho, como isso vai sendo deslocado e substituído no sonho. O Freud aplicara uma injeção em uma paciente anteriormente ao sonho. E aí ele vai, e depois, ao sonhar com essa questão de uma possível injeção que não estava limpa no sonho, pode remeter também a essa questão dessa senhora, que ele aplicou injeção, que ele sempre teve muito cuidado para aplicar a injeção limpa, e que talvez ele pudesse não ter feito isso dessa última vez. E ele encontra uma forma ali no sonho para colocar a culpa na irmã, substituindo a figura dessa outra paciente, para que ele não tivesse a culpa pelo que estava acontecendo, assim. Tá vendo como que o sonho é uma coisa, assim, intricada, assim, essa coisa truncada que vai substituindo sentidos, e por isso que precisa de uma decifração. Nunca é uma coisa, assim, direta, assim. A gente já vai voltar, tá bom? Passamos aí a conclusão da análise do sonho, ok? E aqui eu estou observando, tem algumas anotações, algumas coisas que eu marquei aqui, pode ser que eu queira trazer com mais comentários. Então, eu vou cortar aqui, a gente fica nesse ponto no encontro de hoje, na leitura de hoje, e a gente volta nesse ponto imediatamente após a análise que o Freud faz do sonho dele, tá bom? É isso, gente, vamos seguindo. Um abraço e até o próximo encontro.